Como vocês bem sabem, o nosso apresentador, nosso amigo, nosso querido Alexandre Calari é um homem multitarefas. E uma das tarefas que ele melhor desempenha aí nessa vida é a de escritor. Inclusive, tem experiência como roteirista de quadrinhos, né, Ale? Danielzinho, adorei essa introdução, cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Ó, você para e pensa, ó. Você sabe editar quadrinhos e livros, escreve muito bem, já escreveu o roteiro pra cinema, já teve essa experiência também fazendo quadrinhos, uma coisa bem mais pontual, mas que agora ganha outra escala aí com o Projeto Arena. Mas tem uma coisa que você não sabe, que você é um verdadeiro zero à esquerda, que é desenhar, né, Ale? Olha, Danielzinho, quando eu era moleque, cara, eu me recordo que eu pegava os quadrinhos da Marvel e eu ficava tentando desenhar assim. Uma vez eu juntei 3 folhas de sulfite, colei elas e fiz um mestre Kung Fu tentando emular o traço do Paul Gulacy. E aí eu mostrava pra minha mãe e ela fazia assim, ó. Isso realmente é um talento aí que você não soube desenvolver. Eu já vi suas tentativas de desenho e elas são assim, medíocres, né? Quando muito elas são medíocres, né? E tem muito roteirista por aí que sofre desse mesmo mal, né? Tem a vontade de produzir um quadrinho, de fazer, escreve muito bem, só que não tem esse talento na parte da arte aí, na parte dos desenhos mesmos, né? Que é fundamental na hora de fazer uma HQ, né? O Alexandre, sabendo dessa limitação, saiu em busca de um desenhista. E esse é o tema do nosso Criando Quadrinhos de hoje, a busca de Alexandre Calari pelo desenhista de Arena, que, como a gente divulgou numa live recente, vai ser o Alan Patrick. Olha, no programa anterior aqui que você gravou com o Bruno, você contou como é que foi o desenvolvimento ali da ideia do Arena, das primeiras concepções, da adaptação de um roteiro cinematográfico para quadrinho e tal, mas conta pra gente como é que foi a escolha do desenhista. Teve muito percalço, cara? Olha, Danielzinho, teve muito percalço até chegar lá no Alan, e o Alan vem desenvolvendo um trabalho excepcional. Para quem não assistiu o programa anterior, dá uma corrida lá, mas para chegar nisso foi difícil, viu, cara? Então vamos lá no ano de 2016. Como eu disse no programa anterior, a gente já sabia que o Pipoca ia se transformar numa editora. Eu já sabia que eu queria transformar o Arena num quadrinho. Eu tinha pego aquele roteiro cinematográfico que tinha bem mais desdobramentos e eu tinha reduzido ele para uma história mais direta e reta. E comecei a ir atrás das pessoas que eu achava que teriam a ver com fazer o meu quadrinho. A primeira pessoa que eu conversei, Daniel, olha que coisa interessante. Eu tava num evento, não lembro qual evento que era agora, e eu tava numa mesa. Acho que foi um guia dos quadrinhos, se eu não me engano. Exatamente na mesa de frente estava o Laudo Ferreira, um cara que eu gosto bastante da arte dele, é um cara super gente boa. Ele já desenhou Zé do Caixão, ele tem aquela obra Yeshua que saiu pela Devir, que é muito bacana. Ele tem umas coisas eróticas legais e eu tava bem de frente para ele. Aí eu tava me coçando para ir lá trocar uma ideia, né? Aí eu falei, quer saber, cara, eu sou amigo do Laudo, ele é gente boa, ele acompanha o canal, deixa eu lá conversar com ele. Uhum. Aí eu cheguei, falei, Laudo, seguinte, amigo, eu tenho um projeto que eu gostaria de transformar em HQ e contei em linhas gerais o que se tratava o projeto. Ele se interessou, só que ele falou assim, Ale, eu só tenho um problema, eu não tenho agenda. Eu só poderia começar a trabalhar no Arena daqui a 1 ano e meio. Na época eu não sabia que a gente ia demorar tanto para conseguir viabilizar a Arena, né? Mas na ocasião, quando ele disse isso, me parecia algo muito distante. Na época a gente não sabia o tempo que ia levar para viabilizar a editora Pipoca e Nanquim também, né, Ale? Que a gente já explicou em algumas ocasiões aqui, que só aconteceu depois da nossa parceria com a Amazon, que a gente conseguiu capital para imprimir o primeiro livro. Isso só se deu em março de 2017. Aí até a coisa pegar de jeito mesmo em termos da editora aqui, demorou um pouco, né, Lê? E aí a gente foi aprendendo muito mais do que a gente já sabia ali e percebemos o tempo que leva para desenvolver um original Pipoca e Nanquim, né? Tanto é que a primeira leva só aconteceu em 2019, né? Porque exige muita musculatura mesmo, exige muita paciência e muito talento, muita dedicação de todos os envolvidos ali, né? Exatamente, Danielzinho. Na época eu não tinha ciência de nada disso, tive só essa conversa preliminar com o Laudo, a gente não voltou a tocar
tocar no assunto. Aliás, fica um abraço para ele aí, porque ele é um querido. E eu continuei procurando outras alternativas. O segundo cara que eu conversei foi o Mozart Couto. Na verdade, eu nunca encontrei o Mozart Couto pessoalmente, mas eu consegui o e-mail dele. E ele é um cara que, puta, é um cara das antigas, que eu lia quando eu era mais jovem. Já falamos sobre ele bastante no programa da Press Editorial. E eu falei, já imaginou ter o Mozart fazendo uma HQ minha? Pô, sensacional. Você já foi logo em dois caras que eu adoro, cara. Chegar no Lauda e no Mozart Couto, você já foi direto pras cabeças mesmo, né, Direto pras cabeças. E o Mozart também é outro cara fantástico, muito gente boa. Ele me respondeu, ele conhece o canal, mesmo o canal era menor na época, mas ele conhecia e acompanhava. E ele falou assim, Ale, você tá me propondo uma HQ de 200 páginas. Se fosse uma história de 20 páginas, eu topava. Mas é uma graphic novel que vai me consumir muito. Hoje minha vida é outra. Hoje quadrinhos eu faço mais como hobby, como uma coisa bem pontual, e eu não tenho condições de assumir um projeto dessa envergadura. Ele foi bem polido, falou assim, olha, não tenho condições. Aí aquele banho de água fria, né, Danielzinho? Eu falei, caraca, cara, e agora? Duas negativadas na sequência, né, Ali? Dá aquela desanimadinha mesmo, né? Desanimadinha total. Aí eu comecei a pensar que eu deveria talvez tentar encontrar um cara novo, um cara desconhecido, talvez revelar um talento. Será que seria possível fazer isso? Ficava olhando bastante material independente, vendo o trampo que o pessoal via desenvolvendo. Aí um belo dia, Danielzinho, eu tava com insônia e eu fiquei deitado assim na cama, só olhando pro teto durante horas e pensando no projeto. Pensei que tava pensando em mim. Você é um palhaço, né, mano? Danielzinho, eu não preciso ter insônia pra pensar em você. Eu penso em você o tempo todo. Obrigado. Mas aí o que aconteceu foi que uma das coisas que me veio à mente foi assim, que eu gostaria de desenhar Arena. E veio direto um nome na minha cabeça. Sabe que nome foi esse? Qual John foi? Buscema. Puta que lá merda, hein? Já pensou, Ale? Então, já pensou? Seria incrível. Mas o que eu reparei na sequência, a honestidade do meu pensamento. Eu queria um traço John Buscema no meu projeto. Quem tá assistindo pode pensar assim, todo mundo ia querer um John Buscema desenhando um projeto. Não é verdade. Porque a arte do John Buscema não se enquadra para qualquer tipo de projeto. E aí eu comecei a raciocinar, por que eu queria o John Buscema? Porque eu queria algo que eu cresci lendo, que é aquela escola Marvel e DC. Então, John Buscema, John Barney, Jim Starlin, Frank Miller, esses caras, né? Por que eu gostaria desses caras desenhando o Arena? Por causa da narrativa deles, por mais que elas tenham suas diferenças, por causa da linha do desenho que eles produziam nas suas fases mais áureas, por causa do meu próprio background. Então eu acho que eu tenho que buscar um cara que trabalhe no quadrinho mainstream da atualidade, porque vai ser o mais próximo que eu vou conseguir, ou teoricamente é o mais próximo que eu conseguir desses caras clássicos. Buscar caras que tiveram influência neles também. E combina com a sua história, e é isso que você falou, tem a paixão envolvida, né? Você gosta desse tipo de quadrinho, você cresceu com isso, né? Então ver um quadrinho seu nesses moldes é um negócio que vai te dar muito prazer, né? Exatamente. Desses caras da atualidade que trabalham para as editoras norte-americanas, o único cara que eu tinha um e-mail, que eu já tinha trocado ideia, é o Deodato. Porque o Deodato uma vez entrou em contato comigo pedindo que eu escaneasse a capa daquele 3000 AD, sabe, que ele fez com o pai dele? Sim, claro, gibizaço, Ele cara. próprio não tinha essa edição, e eu tinha a primeira versão que saiu, que é um negócio desse tamanho aqui. Eu mandei os scans pra ele, então eu tinha um e-mail dele. E aí, mandei uma mensagem pra ele. O Del também é incrível, né? Ele é muito simpático, quem já encontrou ele na CXP sabe. Aí ele falou assim, Ale, eu tenho um contrato de exclusividade com a Marvel, cara. Desculpa. Aí eu peguei e fiz uma seleção de uns 6 ou 8 artistas, não me lembro agora, que trabalham para fora também e estão no mesmo nível do Del. Já fizeram revistas mensais e tudo e tal. Só que eu não tinha contato desses caras. Eu tinha que buscá-los por meio das mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tinha que tentar chegar nos caras de alguma forma, né? Fiz uma mensagem padrão e comecei a disparar. Algumas pessoas retornaram. E uma pessoa que me retornou com extremo entusiasmo foi o Joe Bennett,
que é o artista do Immortal Hulk. E o Bennett, puta, eu acompanho a carreira dele desde que ele era o Bené Nascimento. No programa da Press a gente falou dele, eu tenho coisas dele aqui da Press, da Nova Sampa, vi a evolução da arte dele, vi quando ele começou a trabalhar pro mercado gringo. Ele respondeu e falou assim, olha, interessante esse projeto. Manda o roteiro pra eu dar uma olhada. Eu falei, nossa, que coisa bacana, né, cara? Um cara do porte do Bennett, na ocasião ele já tinha feito bastante coisa pra DC Comics e tal. E o Bennett, assim, ele tem uma visão política diametralmente oposta da nossa aqui, mas nós partilhamos de um mesmo amor, que é esse amor pelos quadrinhos. Eu mandei o roteiro pra ele. Aí ele me devolveu uns dias depois, falando assim, olha, seu roteiro realmente é bom. Na verdade, Alexandre, não sei se você percebeu, mas você escreveu uma história de super-herói. Toda a narrativa que você compôs é uma clássica história de super-herói. É verdade, e é perfeito, né? Como encaixa a sua ideia de um desenhista clássico da Marvel e da DC fazer um quadrinho que, assim, mesmo de maneira inconsciente, você fez dentro de uma lógica de super-herói, né? Muito bacana isso. Deve ter sido muito maneiro pra você receber a resposta de um profissional, tipo, pô, o Joe Bennett já trabalhou com grandes roteiristas, ele já fez coisa com Alan Moore, né? Receber uma resposta dessa, de que você fez um roteiro muito bom, muito legal, e te dá essa visão aí, Foi né, um Ale? insight bacana pra caramba. Mas o que aconteceu é que o Bennett em si, ele tava pra ingressar no trampo da vida dele. Todo mundo sabe que é o Immortal Hulk. E ele foi muito sincero, ele não podia assumir a arte disso, mas ele gostaria de estar envolvido no projeto. Ele falou assim, olha, uma coisa que eu posso fazer pra você é fazer os RAFs, é decupar o seu roteiro. Porque eu tinha enviado para ele aquele roteiro de cinema mais enxugado, tirando as tramas paralelas e tudo, uma coisa assim, mas ainda era um roteiro de cinema. E a minha ideia era decupar, ou seja, começar a separar quadro a quadro, página por página, fazer uma coisa que fosse mais próximo de um roteiro de quadrinhos que a gente costuma ver por aí. E eu falei isso para ele e ele disse, não, desencana, método Marvel, cara. E você fez um roteiro muito cinematográfico, me dá ele aqui que eu já consegui vislumbrar a história e eu vou fazer todos os RAFs. Pra quem não sabe o que é RAF, basicamente é o esboço, né, Danielzinho? Sim, é o esboço, o storyboard ali, né, que tem muito no cinema, né? Já pensar como vai ser a página mesmo, né? Desenhar os personagens, principalmente para quadrinho de ação, é um negócio super importante, né? Você já visualiza tudo ali como vai ser... É o esqueleto da página, né, Ale? Exato. O que o RAF faz é muito definir o ritmo e a narrativa gráfica, a narrativa visual da obra. E ter isso sendo feito por um cara experiente, como o Joe Bennett, pô, também é um adianto e tanto, né, cara? Porque, imagina, o cara já pega, já sabe certinho como compor uma página ali. Putz, cara, vendo o rafiado dele, vocês estão vendo algumas imagens do Raf, vocês vão ver que é bem simples. Ele vai criando os quadros e colocando ação nos quadros. Só que você observar um profissional que trabalha pra Marvel, pra DC e tal, a maneira como ele faz a transição entre quadros, a maneira como ele condensa a informação em determinado quadro e estende algumas cenas ao longo de outros. Eu aprendi pra caramba em termos de narrativa só de ver o trampo que ele fez posteriormente. É muito legal isso tudo, né? Porque é uma arte, né, cara? Quando a gente pensa em termos de quadrinhos, a gente sempre tem que pensar o seguinte, primeira coisa, esse cara precisa ter um traço bacana. Um quadrinista é, acima de tudo, um ilustrador, certo? Só que não é um ilustrador no sentido mais estrito da frase, tipo um Michelangelo ou um Rafael. Ele é um ilustrador que precisa ter um bom traço, mas além de tudo, ele precisa conseguir a narrativa gráfica. Sim, que combine com o teor daquela história também, né? Isso é importante pontuar, Exatamente, né? Cara. É uma coisa muito mais difícil do que um cara como eu, que é só roteirista, conseguia conceber, né? É realmente uma coisa fantástica pensar nisso tudo. E aí, até teve uma coisa muito bacana que o Bennett trouxe pra história que não existia, e isso precisa ser pontuado, que foi mérito dele. Quando eu escrevi o Arena, Danielzinho, eu sempre imaginei os lutadores do Arena como se fosse uma reinterpretação dos gladiadores de Roma. Então eles são, os lutadores da atualidade são gladiadores modernos. Por que eu digo isso? Porque você tá lá, os octógonos e os rings, eles são uma forma de arena, da antiga arena romana, em que os gladiadores iam lá e lutavam entre si. Você tem a questão do entretenimento, o público está presente. Para o meu roteiro, eu tornei isso tudo muito intrínseco ao roteiro. É um link
perfeitamente adequado, né? E te conhecendo, sabendo que um dos seus filmes favoritos da vida é O Gladiador, faz perfeito sentido, Ale. Perfeito sentido, total, eu amo esse filme. Aí, as pinceladas estavam todas lá. Por exemplo, o nome do personagem é Rômulo. Remo e Rômulo foram os dois fundadores de Roma. Rômulo foi criado por uma loba, de acordo com a lenda. O evento, obviamente, se chama Arena, o evento onde acontecem as lutas. A academia onde o Rômulo dá aula, ela se chama Ludus, que eram os centros de treinamento para os gladiadores. Toda a trajetória dele tem a ver com a ideia de um gladiador entrando numa arena e se superando e tal. Ou seja, tudo isso estava presente. Tem até o Olimpo na história, Tem né, o Olimpo, que é a casa onde a Ana trabalha, que é a stripper da história. Tá tudo lá presente, mas num subtexto. Não estava nada explicitado no meu roteiro original. E o Bennett, um dia, ele me mandou uma mensagem falando assim: Ale, eu tive uma ideia e eu quero a tua autorização para fazer. Eu gostaria de fazer uma representação visual de tudo isso que você está pondo no seu roteiro, que seria representar o personagem principal, que é o Rômulo, e a Ana, que é o interesse romântico dele. Eu queria representar eles em algumas páginas como se eles tivessem avatares na história. O tempo todo eu falo que o Rômulo tem uma fera dentro de si, ele tem uma fera, ele precisa domar aquela fera, que é algo que consome ele por dentro. Isso estava no meu roteiro. E o Bennett queria expor isso visualmente na forma de um lobo. Aí ele começou a colocar bem pontualmente na história a presença desse lobo, que acabou se tornando um elemento narrativo muito, muito bacana. Mérito muito total dele, mesmo. ele inseriu isso no meu roteiro, eu fiquei feliz pra caramba. Ele entregou os RAFs, só que a busca pelo desenhista continuava, Danielzinho. E eu... E aí, como é que foi, né? Como é que foi? Mas eu sei que foi uma coisa, assim, quase natural, né, Ale? Foi um desdobramento bem natural que aconteceu a partir daí, né? Encontrar o Alan Patrick também veio por intermédio do Joe Bennett, porque eles são lá da mesma região do país, lá do Pará, de Belém, e o Alan já tinha feito alguns trampos para o estúdio do Bennett, ajudando em arte final, ele fazia cenários, e o Bennett falou assim: olha, eu tenho um cara para te indicar que você vai cair de costas quando você vê, o seu queixo vai parar no chão, que é o Alan Patrick. Direto eu fui lá na internet procurar Alan Patrick e não encontrei nada dele. Ô Joe, manda aí o contato do Alan e eu vou trocar uma ideia com ele. E eu comecei a conversar pelo WhatsApp e o Alan Patrick, Danielzinho, ele é um cara muito, muito humilde, muito bacana. É um cara que tem arte na veia. Ele me contou um pouquinho sobre a história dele. Desde criança, lá em Belém, ele participava de saraus. O pai dele era ligado à arte também. Ele praticou canto lírico, ele toca violino, ele praticou artes marciais, praticou judô e kung fu quando era criança. É um cara... Caramba, ele é multifuncional igual você, multifuncional, é um cara que respira arte o tempo todo. E ele desenha demais. Eu falei: Alan, me manda algumas páginas. Aí ele me mandou alguns exemplos de commissions que ele fez e de páginas que estão disponíveis lá no DeviantArt. Lá no DeviantArt ele assina com o nome de Alpet. Eu lembro que quando você comentou isso, eu fui dar uma pesquisada e aí eu comecei a achar mesmo algumas coisas deles na internet. Inclusive tem sites de leilão que vende algumas originais dele. Aí eu comecei a ligar o nome à pessoa e já tinha ouvido falar assim, por participar do meio quadrinístico, né, Lê? E foi dito e feito, né? Ele mandou essas primeiras páginas aí, você caiu de costas, depois você chegou e chamou a gente, né, eu e o Bruno, pra dar uma olhada, falou: cara, acho que eu achei o desenhista perfeito pro Arena, dá uma olhada aqui. Ficamos de queixo caído também, né? Desenha muito a ponto da gente se perguntar por que ele não tá fazendo séries espetaculares e principais da DC e da Marvel, né? Pois é, Danielzinho. Mas aí eu pesquisei, eu olhei o DeviantArt, dá uma olhada nessa vampirella que ele fez. Ele fez muita coisa da Grande Barda aqui, ó. Essa Supergirl. São coisas maravilhosas e uma versatilidade também. Aí eu comecei a trocar ideia. Eu falei: ô Patrick, como é que é a sua carreira aí? Ele começou, Danielzinho, aos 17 anos, com um mentor dele, foi um cara chamado Carlos Paul, que atuou bastante lá em Belém. Teve algumas coisas publicadas aqui em termos de quadrinhos nacionais. Então já fazia bastante finalização. Ele falou que da região dele, do entorno dele lá, do distrito e tal, ele atuou com todos os desenhistas que moram lá próximos, ele auxiliou de alguma forma. E ele disse que ele
por viver arte, por respirar arte, ele nunca pensou muito em reconhecimento, ele nunca pensou muito em ganhar grana pra cacete, coisa assim. O que ele queria era se desenvolver como artista. Olha que visão interessante. Ele queria pegar um cara, por exemplo, como Jack Kirby, e falar assim, Jack Kirby é o rei dos quadrinhos. Não existe ninguém maior do que o Jack Kirby em termos de quadrinhos norte-americanos. Concordo 100%. Todo mundo fala que o Jack Kirby é o máximo. Pouquíssima gente compreende porque o Jack Kirby é o máximo. Ele queria compreender a arte do Jack Kirby em profundidade, que tornou o Jack Kirby o máximo. Então ele estudava o Jack Kirby. Depois ele fez a mesma coisa com o Buscema. Ele fez a mesma coisa com o Alex Toth. Ele veio dos clássicos, que é o Alex Toth, o Alex Raymond, o Harold Foster. Ele pegou esses caras que, a exemplo dos ilustradores que eu citei, como Michelangelo e Rafael, ele fala assim, esses caras têm muita intimidade com ilustradores clássicos. Pô, bebeu na fonte dos mestres, né, cara? Dos maiores, dos maiores, né? Exatamente. Só que ele queria mais do que isso, ele queria entender porque esses caras eram bons. Então ele passava muito tempo estudando, muito tempo atuando como Ghost, arte finalizando outros caras, sem aparecer, e ele queria aprimorar a arte dele. Além disso tudo, Danielzinho, ele tem um trampo com arte que a gente chama de arte sacra, mas ele explicou que na verdade é uma arte iconográfica, de iconografia. O pai dele trabalhava com uma técnica de pintar vitrais. Ele é um católico fervoroso, então ele com 11 anos de idade, ele começou a aprender a técnica do pai, e nesse período ele começou a observar muito a questão dos ícones que você tem em igrejas. E ele falou assim, caramba, eu gostaria de desenvolver isso. Nossa, Lê, faz muito sentido. Ele mandou recentemente uma página pra gente e na hora me remeteu à arte sacra mesmo, a belas artes assim que a gente vê ocasionalmente em igreja, em alguns museus, né? No Vaticano tem muito, principalmente na questão das cores, da arte final, cara. Eu fiquei bem impressionado com essa arte aí e faz todo sentido essa coisa da iconografia que você comentou, viu? Esse é o avatar da Ana Maia, na verdade é a forma como o Rômulo enxerga ela, que é como uma deusa, como se fosse uma deusa Vênus ou alguma coisa assim, com uma influência clássica total, né, de arte renascentista e tudo. Exato. Ele começou lá em Belém, ele começou a pintar capelas, Danielzinho, pintar paredes inteiras, fazer aqueles painéis enormes que o tipo Portinari fazia. Você vê a versatilidade desse artista, é uma coisa impressionante. Essa vida, então fazer o Arena foi fácil pra ele, o cara consegue pintar a igreja inteira ali. Pode crer, cara, coisa muito louco. Ele atuou numa série de livros ilustrados, de clássicos da literatura, então ele fez ilustrações para O Cortiço, O Gaúcho, O Guarani, O Navio Negreiro e O Crime do Padre Amaro. Além de tudo, ele produziu para Marvel Comics 2 HQs, cara. Ele tem uma HQ do Nick Fury, e essa HQ é uma história não contada da guerra Kree-Skrull, bem bacana. E ele também fez uma história do Quarteto Fantástico tradicional, clássico. Olha que bacana essas artes já colorizadas aí. Olha a página de créditos aí, que ele assina como Alan Patrick. Nossa, ele é muito mais experiente do que eu imaginava ali. Que legal, cara. Sensacional. Talentosíssimo. Ele fez essa página dupla para a revista Mundo dos Super-Heróis, especial Jack Kirby, emulando o traço do Kirby, que é lindo. Eu já simpatizava completamente com o Alan Patrick, já nutria o carinho por ele ser um dos autores da casa, agora eu o amo, né? Me ganhou, né? Falou de Jack Kirby, tem essa mesma paixão comigo, assim, eu tenho certeza que o Alan vai ser um amigo aí, viu, Ale? E quando eu fui tomando contato com isso tudo, Danielzinho, com todas essas vertentes dele, eu falei, caramba, cara, vamos pra frente, vamos pra frente. Achou o desenhista perfeito, né, cara? Não tinha mais dúvida nenhuma, aí ele né? começou a pegar os trabalhos do Bennett, o Raf, e começou a criar os esboços propriamente dito. Os esboços dele são hiper ultra detalhados. Ele resolvia praticamente tudo, Daniel, no lápis. Ele é um cara que não gosta muito de rachura, por exemplo. Ele até faz em alguns momentos, mas ele acha que é uma técnica muito utilizada para aquela produção de quadrinho em massa. Para uma técnica de efeito. Para ganhar tempo mesmo, pra né? Ganhar tempo, exatamente. Ele gostava mais das coisas que o Alex Toth fazia. Então ele resolve de maneiras diferentes, ele resolve tudo no lápis. Vocês estão vendo que é ultra detalhado. Aí ele tem um profundo domínio de perspectiva. Olha essas imagens dos cenários, do fundo, por exemplo, dessa tridimensionalidade que ele consegue passar. Ele começou a fazer umas coisas, por exemplo, grande parte da ação se passa no apartamento do Rômulo. Aí ele criou um mapa do apartamento do Rômulo, mandou pra mim. Ele foi fazendo coisas
que iam muito além do que eu achava que o desenhista faria, saca? Ele não fez só design de personagem, isso obviamente ele fez, mas ele foi criando várias coisas que iam tornando o mundo do Arena cada vez mais crível. Nossa, somou muito ao projeto, né, cara? Você não ganhou um desenhista aí, né? Você ganhou um parceiro fundamental, né, Ale? Parceiraço, Danielzinho. A gente troca horas de mensagens e conversa não só sobre o Arena, conversa sobre quadrinhos também, mas conversa sobre coisas da vida e tudo. Por ele fazer a maior parte do trabalho no lápis, ele demora para fazer o lápis, mas por outro lado a finalização da arte final ela é relativamente rápida. Ele acaba fazendo 3 ou 4 páginas finalizadas por dia. Caramba! É muito rápido. Isso ele herdou também do Jack Kirby ali, dos caras que produzem muito bem, muito caprichado e rápido, né? Exatamente. Ele fala isso também. E aí ele queria trazer vários estilos diferentes. Ele falou para mim em determinado momento: Ale, eu não quero ser presunçoso, mas eu quero demonstrar uma variedade de estilos numa HQ aqui no Brasil que não tenha sido feito antes. Então, em determinado momento, eu quero pegar elementos do Jack Kirby e mostrar. Eu quero mostrar o dinamismo, eu quero mostrar a compressão de quadros que ele fazia, eu quero pegar a composição da página do Hollywood, eu quero pegar traços do John Buscema, eu quero que a Ana Maia seja parecida com o Milo Manara. Nas páginas pintadas, porque aí, como vocês já viram, tem umas páginas coloridas, eu quero mostrar elementos de Sérgio Toppe, eu quero mostrar elementos de arte rafaelita, eu quero mostrar tudo aquilo que eu posso fazer e mostrar as possibilidades da arte gráfica. Pô, sensacional, cara. É tudo isso, esse caldeirão de referências, e mesmo assim, muito estável dentro do quadrinho, né? Não é que cada página foi feita e parece, sei lá, recortes de estilos e soa como uma coisa que ele queria usar de maneira gratuita ali e que soa descompassado no projeto, né? Ele conseguiu pegar tudo isso, todas as referências, fazer esse estilo dele e manter uma unidade muito legal no gibi, né? Manter essa unidade, Daniel, pode crer. Os mangás é muito comum você pegar um mangá tipo Vagabond, que você vai vendo a arte e de repente vê uma arte pintada, né? Muito bonita, uma única arte colorida de página. Eu achei que isso poderia agregar pra caramba pro quadrinho. A única coisa que eu falei pra ele foi: Patrick, se você conseguir realmente manter essa unidade, vamos embora, vamos nessa. Vamos trazer todas as influências que você queira. E aí, cara, a gente já tinha publicado, por exemplo, a arte do Charlie Chan. E a arte de Charlie Chan foi um quadrinho que mostrou pra gente que um único desenhista é capaz de fazer trocentos estilos dentro de um quadrinho e aquilo tem uma motivação, Perfeito. tem uma razão de ser. Então eu sabia que era possível. Exato, olha, desde que seja condizente com a história. De novo isso, né? Tem que ser condizente com o roteiro, com a mensagem que o quadrinho ali quer passar, né? A arte de Charlie Chan, Rock Chai foi o exemplo perfeito. Quanto Boa. mais eu trocava ideia com ele, eu falava de caras, eu falava, por exemplo, de Gustavo Doré, e ele vinha e me dava uma aula de Gustavo Doré. Eu falava: caraca, cara, eu achei que eu manjava de Gustavo Doré, mas ele me deu uma aula, e aí ele começa a falar de que forma isso daí pode ser incorporado ao Arena, em qual momento, de repente, os cenários, as partes de fundo, a gente vai ter uma influência aqui e outra ali. Inclusive, esse é outro programa que eu até gostaria de fazer, a gente pode até trazer ele para trocar uma ideia, mostrando as influências que ele teve no Arena. Não, eu quero muito trocar uma ideia com o Alan, Ale. A gente precisa trazer ele pra cá, fazer uma live, talvez alguma coisa assim, porque, olha, eu acho que ele tem muita coisa pra contar ali, e eu tô impressionado como ele somou a esse projeto. Puta, Danielzinho, é um alívio, cara, é um alívio enorme, porque aí o que eu tinha era o cara com o traço perfeito, e ele é incrível mesmo, fazendo a narrativa do Bennett, que é um cara altamente experiente. Então eu sabia que meu quadrinho ia andar de vento em polpa. Como você disse anteriormente, eu tive algumas pouquíssimas experiências escrevendo o quadrinho. A minha estreia mesmo está sendo agora. Eu tenho experiência como escritor, com vários livros lançados. E que experiência, hein? Trilogia Apocalipse Zumbi e esta maravilha que tá aqui na minha mão, Floresta das Árvores Retorcidas, que fez parte da nossa primeira leva de originais lá em 2019, né, Lê? Coisa linda, coisa fina. E vamos deixar inclusive o link aqui para comprar, que tá com desconto muito maneiro na Amazon. Valeu, Danielzinho, valeu. Você me deu muito gás na época da produção desse livro aí. Foi um livro que só chegou esse resultado aí por conta da sinergia que nós tivemos, eu, você e o Bruninho. Vocês me deram milhões de toques e vocês transformaram o projeto numa coisa muito bacana que a galera gosta. É um
prazer, cara. Da mesma forma que o Arena está se tornando um projeto muito bacana pela sinergia das pessoas envolvidas. E eu acho que isso é legal nessa produção, nessa área que a gente trabalha. E eu venho da música. Na música, a coisa que eu mais adorava, além de tocar ao vivo, era compor. E eu gostava de duas coisas. Não existia nada e de repente uma coisa é criada. Isso era excepcional. Eu adorava escrever as letras e compor e gerar do nada. E eu gostava também da sinergia, de trabalhar em grupo. Eu não gostava de compor separado, eu gostava de compor no estúdio, com todo mundo. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, e as pessoas elas têm muito a contribuir. Às vezes uma pessoa que nem é da área faz um comentário despretensioso, ela abre seus olhos para um universo. Então a sinergia é muito importante na produção da arte. A palavra aí é humildade, Ale. Você é um cara muito humilde, cara. Você tem todos esses talentos aí, mas você escuta o outro, se preocupa com a opinião do próximo. É um grande artista com uma visão de mundo super legal, cara. Por isso que é um prazer acompanhar seus trabalhos, ser seu amigo, ser seu sócio, sabe? É legal demais, Ale. Eu me divirto muito. Obrigado por isso, viu? Eu que agradeço, Danielzinho. E agradeço também por esse vídeo, por me acompanhar nessa jornada aqui de produção do Arena. Futuramente nós vamos fazer a exemplo do que foi com o Ogiva, que vocês acompanharam toda a produção do Ogiva, a visão do Bruno Zago, a produção ao lado do Guilherme Petreca, o trabalho em gráfico, o lançamento. A gente vai fazer a mesma coisa com o Arena, para tornar vocês parte do processo. Exatamente. Então mês que vem tem mais Criando Quadrinhos e vai ser uma delícia. É muito importante você deixar aí seu joinha e os comentários para saber se estão curtindo esse programa, se a gente deve continuar trazendo esses processos aqui para vocês. Então, é isso aí, galera. Manda joinha aí porque é um termômetro muito interessante aqui pra gente. Valeu, galera. Um abraço, Danielzinho. Valeu, Ale. Até mais, hein? Valeu, Alan. Tchau, tchau, galera.